Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, super expert em todas as escolas iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre vida e magia. Olha só que assunto super legal, parece que o verão chegou, tô bem feliz. E amanhã eu converso com a querida Marilu Martinelli, ela que é atriz, jornalista, escritora, e vai estar falando amanhã sobre Vamos Falar de Amor? Olha só. Convido todos a estarem com a gente. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri. Parou, desliguei tudo da tomada, começou a piscar a luz. Falei, não, peraí, na hora da live tem que funcionar, né? E vamos lá. E aí, Ale, bem-vindo, Olá, tudo bem? Carmen, como é que você tá? Tá legal a altura? Tudo Tá bem? excelente, Oh, perfeito. então tá bom. Agora com dois símbolos aqui atrás, hein? É, e todos os livros aí, muita bagagem, muito Oh, conhecimento. É muito muito legal, adorei, ficou lindo assim. que bom, Ficou né? muito Boa tarde aí. legal, os dois pra você. símbolos e a energia do conhecimento aí, Com tudo de bom. certeza. Boa tarde para todos os amigos da Pax. Eu sei que hoje você está muito feliz com esse sol Mesmo. maravilhoso que está fazendo, né? A É. luz voltou, a luz retornou. Amém. Afinal, é verão, né, Ale? Desde o dia 21 de dezembro. Só o Sol que estava tirando férias em outro sistema solar, talvez, né? Sei Justamente. lá. Muito bom, muito bom. A luz, ela sempre retorna, né? Se a gente deixa, É, ainda sempre bem, né? volta. É. Isso é muito bom. Legal. E no nosso tema de hoje, quando eu bolei esse tema, eu pensei em fazer um bate-papo bem gostoso mesmo, né? Uma conversa didática sobre vida e magia, onde ambas as coisas se entrelaçam, né? Tá legal. Porque hoje em dia, Carmen, quando a gente vê alguns cursos, até alguns livros, algumas propostas, às vezes as pessoas começam num patamar muito elevado e É, aquelas coisas mais básicas são deixadas, né, de lado no tocante ao estudo. Mas essas coisas simples e básicas, elas fazem falta, né? Se te falta esse alicerce, te falta esse chão, né, sólido para você caminhar, lá em frente você pode sentir certas dificuldades para compreender contextos mais complexos, né? E verdade. nesse papo hoje didático que a gente vai ter, eu queria começar explorando três palavras que são os termos rito, cerimônia e ritual. Olha que interessante, rito, cerimônia e ritual. Tá. Para quem hoje em dia está começando na espiritualidade, quando a pessoa ouve essas três palavras, algumas pessoas até pensam que é tudo a mesma coisa, que rito, cerimônia e ritual é uma coisa só. Mas não, são diferentes setores, são diferentes departamentos, apesar de que todos são ligados, evidentemente, à prática da espiritualidade, sendo Sim. que também existem certos ritos que podem não ser espirituais, né? Então, Uhum. em primeiro lugar, vamos definir o que é o rito. Então, rito é uma série de costumes, protocolos, tradições, usos, né, e costumes que constituem um corpo. Então, nós temos na sociedade profana, no nosso dia a dia, nós temos no mundo até ritos que são relacionados a certas corporações. Então, por Uhum. exemplo, quando alguém toma posse, seja lá em que instituição for, para você dar posse para alguém, existe um rito. Ele não envolve nenhum elemento mágico ou espiritual. É apenas o cumprimento de protocolos a fim de que aquela autoridade seja empossada. Agora, existem os ritos mais importantes para o gênero humano
Uhum. desde a origem da humanidade, que são os ritos de passagem. Então, vamos analisar alguns desses ritos de passagem. Por exemplo, quem conhece as culturas dos povos nativos da Terra, quem conhece os índios, sabem que eles possuem ritos de passagem. Então, por exemplo, um menino que pertence a uma tribo, quando ele chega a uma certa idade, dentro daquela tribo, daquela etnia específica, existem protocolos que são seculares, milenares e que em algumas partes do mundo ainda hoje se realizam para que por meio daquele rito ele passe a maioridade. Por isso que é um rito de passagem. Ah, Então isso nas culturas mais tribais. Se bem que uhum. a gente sabe, Carmen, que o planeta Terra é uma grande tribo, né? E todos Sim, nós pertencemos a essa tribo. A gente sabe é disso, né? verdade, é verdade. Agora, quando você traz, por exemplo, isto para a cidade ou para outros povos, né, que não sejam os povos indígenas, na cultura, no povo judaico, você tem o bar mitzvah, que Ah, sim, o bar o mitzvah. bar mitzvah, que ele é um rito de passagem aonde o menino também, com 13 anos de idade, isso é feito nesta idade específica, após o bar mitzvah, que tem uma parte primeiro litúrgica e normalmente depois ocorre uma festa, mas antes tem uma parte que pode até ser feita a parte litúrgica numa sinagoga ou então no cenário das festas eles podem preparar uma estrutura Sim, da qual o menino tem que ler trechos do Torá. E sim, após isso, aquele menino não é mais um menino, ele passa a ser considerado um membro daquela sociedade. Então, é um outro exemplo de rito de passagem. Esse já envolvendo tanto o aspecto protocolar do povo, daquele grupo social, quanto aspectos litúrgicos. Isso sim. vem desde épocas muito antigas. Quando a gente fala das meninas, meninas moças, né? Quando elas fazem 15 anos de idade, o famoso baile de debutante, Sim. aonde você tem uma festa, mas num determinado momento, um número de casais forma um círculo, esses casais seguram velas, olha aí o elemento simbólico da magia entrando. E Sim, aí o pai, ele dança com a filha, eles vão passando pelos casais e os casais vão se incorporando àquela dança. sim, Então você tem uma estrutura circular, você tem o elemento fogo e você tem a dança, que é o movimento. Então, olha só como aí já é um aspecto bem complexo. Se você souber fazer a leitura, você começa a ver elementos mágicos. Por que estão em círculo? Porque o círculo representa o infinito, o círculo representa a eternidade. Se você exato. não viu quando alguém começou a traçar um círculo, você não sabe onde é o começo, o meio e o fim desse círculo. E o círculo também representa um aspecto de proteção. Tudo que é feito dentro de um círculo é como se fizéssemos dentro de um espaço, de um perímetro delimitado. Até na Wicca, aonde não existe Wicca se não é feito, se não é composto, se não é traçado antes, delimitado de alguma forma, o círculo mágico. As pessoas perguntam: a Wicca é uma religião? Sim, ela é uma religião. Tudo bem. Os cristãos têm as igrejas, os judeus têm a sinagoga, os muçulmanos têm a mesquita. Sim, Qual é o templo dos wiccans? O círculo mágico. Mesmo que o wiccan possa trabalhar
numa floresta, ele possa trabalhar numa praia, ele possa trabalhar em cima de uma montanha, ele possa trabalhar dentro de uma caverna, a primeira coisa que ele faz é estabelecer o círculo, né? E nessa questão da debutante, as velas, fogo é o mais espiritual de todos os elementos. Sim. Por quê? Aí surge a questão. Por quê? Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê, às vezes, que Deus se comunicou com o gênero humano, qual foi o elemento que Deus usou? O fogo. Fogo, a sarça ardente. A sarça ardente de Moisés. No livro de Daniel, aparece uma mão e escreve o nome de Deus em letras de fogo. Né? É interessante que quando a gente analisa o alfabeto hebraico, você já reparou que aquelas letrinhas, Carmen, parecem chaminhas? O design, né? Então, se numa cerimônia, lá na festa de debutante, você tem o elemento fogo, as pessoas tenham consciência disso ou não? Você tem lá um elemento que representa a alta espiritualidade. Isso é bem interessante a gente analisar. Só que, Carmen, qual é o problema hoje em dia, 2023, com os ritos de passagem? Eles estão deixando de ser feitos. E quando esses ritos deixam de ser feitos? Quando o ser humano, membro de uma sociedade, ele não passa por algum tipo de rito de passagem que demarque justamente a sua evolução. Existe uma conversa muito séria no ocultismo hoje em dia que sem os ritos de passagem, o gênero humano ele não fica ou ele não cresce de maneira tão forte. Né? Então, nós precisamos começar a pensar em um resgate de ritos que tem a ver com o gênero humano. Claro. Então, por exemplo, na Pax Universal, ocorrem muitas celebrações. Algumas das celebrações que ocorrem na Pax podem ser consideradas ritos de passagem. Né? E as pessoas que participam, elas ganham em autoconhecimento, elas renovam a esperança, elas fortalecem a fé. Então você vê aquele gênero humano crescendo de maneira saudável, de maneira forte e com sabedoria. Tire os ritos de passagem. A sociedade como um todo, ela enfraquecerá. É muito curioso, porque hoje em dia, mesmo entre os jovens, às vezes, um jovem ele troca um bar mitzvah por uma viagem. Ninguém está dizendo que viajar não é legal. Claro que viajar é legal e é importante. A viagem é uma jornada, ela também é uma peregrinação, né? Às vezes, a moça de 15 anos troca lá a sua festa de debutante por uma viagem ou então por um momento que você fica andando na cidade numa limusine, né, com as suas amigas. Tudo bem, é legal, né? Mas aquela simbologia das pessoas que elas se preparam com vestes, né? Esperava-se 6 meses, o ano inteiro, no passado, quando aquela menina iria fazer 15 anos, e as pessoas pensam nas roupas que vão usar e coisa e tal, tudo bem, é uma roupa social, mas querendo ou não, é uma paramentação. Então as pessoas se apresentam para aquele rito bem paramentadas, o que já demonstra uma intenção de prestar um respeito a algo, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, né? Um grande rito de passagem é o casamento. Existem hoje em dia formas muito modernas, eu brinco, eu falo modernosas, né?
de celebrar um casamento, mas existe a maneira tradicional. E a maneira tradicional, ela tem uma simbologia que as pessoas não param para pensar. Então, o casamento, as pessoas, vamos falar do casamento mais comumente conhecido no cristianismo, conhecido na Igreja Católica. A fim de que aqueles jovens possam se casar, eles precisam ter sido batizados, precisam da crisma, eles precisam ter cumprido uma série de procedimentos até chegar o dia do casamento. No dia do casamento acontece o quê? Os convidados estão na igreja e o noivo está de costas para o altar principal. Normalmente, em catedrais, igrejas mais ricas, né, o altar principal ele tem muito ouro ou muitos detalhes enfeites dourados para simbolizar o quê? Aquele ouro todo no altar representa o quê? O sol. Né? Aquela tonalidade amarela dourada representa o sol, representa a luz. E o rapaz está de costas para aquela luz, está de costas, por enquanto, para aquele sol. Aí entra na igreja a noiva. Então tem uma música específica, todos se levantam. A noiva é conduzida pelo pai. O pai já é um homem casado, é como se ele já fosse iniciado nos mistérios do matrimônio, por isso que ele entra com a filha, ele entra olhando para o altar. Ele pode olhar para aquele sol, porque ele já passou, né, por esse procedimento. Quando ele entrega a filha, aí é que o jovem a toma e ambos olham para o altar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antigamente, através das mulheres, em épocas que tivemos sociedades matriarcais nesse planeta, as mulheres eram as iniciadoras dos homens. Através delas, os homens chegavam à luz. Porque o que é a iniciação? É uma busca pela luz. Então, na iniciação, o que o iniciado ele quer é a luz. O que ele visa é a luz. Sim. E, normalmente, né, aí o casal vai até lá, o padre, no caso dos católicos, que vai fazer lá a celebração, né? Ele vai fazer vários rituais, já já nós vamos explicar o que é ritual, e a noiva seria interessante, tradicionalmente, que ela estivesse usando um véu, além, claro, né, do vestimento todo, mas que ela tivesse também um véu, né, cobrindo o rosto. Quando a cerimônia termina, nesse momento o rapaz ele pode tirar aquele véu e aí ele beija a noiva. O que isso significa? O véu que a noiva usa representa que ela é um mistério. É um mistério através do qual o rapaz pôde olhar direto para o altar. E quando ele desvela a noiva, isso não é muito diferente do emblemático véu de Ísis, que no Antigo Egito, Ísis era uma deusa que aguardava os iniciandos para lhes comunicar os mistérios da vida, da natureza e do universo. E até tinha uma frase embaixo da estátua de Ísis escrito: até hoje ninguém ousou erguer o meu véu. A partir do momento que o iniciando chegava num determinado grau, ele passava por uma grande cortina que representava o véu de Ísis e ele ia até a própria estátua da deusa Ísis e a partir de lá começava uma instrução nos mistérios maiores. Tudo isso, de maneira diminuta, ocorre num casamento. Um rapaz que tira o véu da noiva, o noivo, quando ele faz isso, não é muito diferente dessa simbologia iniciática egípcia que eu acabei de explicar. E é muito interessante porque vamos agora sair um pouquinho do rito e vamos falar da cerimônia. Então, rito nós já mais ou menos entendemos o que é. Agora,
o que é uma cerimônia? As cerimônias, elas ocorrem dentro dos ritos. Então, o rito é algo maior. Cerimônias são específicas de cada rito. Cerimônias podem ser partes de ritos. Então, quando a gente tem o rito de passagem, que nos permite perceber que a vida é eterna, traduzindo, quando nós temos os ritos fúnebres ou os rituais funerários, num determinado momento do funeral, alguém chega lá, de acordo com a religião, e faz uma série de rituais para que possa encaminhar aquela alma para a transcendência. Então, a pessoa, o oficiante, faz, o celebrante, o religioso, faz uma série de rituais, né? Então, para a gente entender a diferença entre rito e rituais, né? Aliás, entre rito e cerimônia, né? Cerimônia. Perdão, é rito Cerimônia, e cerimônia. cerimônia está dentro do ritual. Isso, a cerimônia está dentro de um rito. Ritual. Isso. Do rito. A cerimônia está dentro de um rito. Então, retomando a ideia, nos ritos fúnebres, ocorre lá cerimônias que preparam aquela alma para a transcendência. Sim. No rito de passagem do casamento, o padre faz um monte de cerimônias. Ele fala palavras, ele abençoa as alianças. São cerimônias menores que estão ocorrendo dentro daquele... Sim. As pessoas falam cerimônia de casamento, mas seria mais correto falar um rito onde dentro desse rito ocorre a cerimônia de casamento, né? E para a gente fechar o entendimento, ficar simples agora. Tá, você falou de rito, você falou de cerimônia e você agora ritual. Rituais são procedimentos, são usos, são costumes que constituem as cerimônias. Então, uma cerimônia, dentro dela, pode ter um ritual só, ou dentro daquela cerimônia pode ter vários rituais, dentro de uma mesma cerimônia. E sabemos que a cerimônia pertence ao rito. Então, o rito é a estrutura maior, aí depois vem a cerimônia, e dentro da cerimônia ocorrem os rituais. Agora deu para entender melhor como a coisa funciona. No nosso dia a dia, porque o tema é vida e magia, o que as pessoas podem fazer em casa para ter um dia a dia mágico? As pessoas podem fazer em casa um rito, elas podem fazer uma cerimônia ou elas podem fazer um ritual. Normalmente, nas nossas casas, nós trabalhamos com a menor unidade, que no caso são rituais. Então, a pessoa, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua filosofia de vida, de acordo com a sociedade secreta que ela pertença, ela tem rituais menores que ela pode realizar na sua casa quando ela não está com aquele grupo todo, né? Porque quando ela está num contexto de um grupo maior, por exemplo, quando ela está com os irmãos e irmãs de uma mesma fé, ou quando ela está com os irmãos de uma mesma cidade secreta, aí com eles nós vamos ter cerimônias e nós vamos ter até ritos. Quando se está em casa, nós vamos operar rituais, né? É interessante, Camille, porque eu não sei se as pessoas elas são frequentemente ensinadas sobre essas diferenças, né? Mas eu acho que é interessante a gente ensinar, né? Até para nós recordarmos, né? Claro, é importantíssimo. Né? E agora eu vou recordar de tomar a minha água aqui. Olha lá.
Tá todo mundo te cumprimentando pelo seu aniversário, que é amanhã, 17 de janeiro. Eu não vou te cumprimentar porque eu cumprimento no dia mesmo, Sim. certo? Mas a gente deseja saúde e tudo de maravilhoso. Amanhã eu tô aqui com a querida Marilu Martinelli, ela que é atriz, jornalista, escritora, vamos falar sobre o amor? Precisamos de muito amor incondicional para acabar com essa guerra, com todas as guerras, né? Há mais de 30 anos ou mais tempo aqui na nossa bem amada Mãe Terra. Mas, Ale, estou adorando esse assunto, porque eu adoro cerimonial, como você sabe, eu que sou ali discípula e soldado no exército do senhor-chefe, o mestre Saint Germain adora toda essa ritualística, toda essa energia. Eu não sabia da diferença, quer dizer que o rito é a força maior. Dentro do rito nós temos a cerimônia e o ritual. E eu gostei que você mencionou na passagem de idade no crescimento da criança para adolescente, do jovem, do casamento, porque no final tudo isso é uma iniciação, né? É um novo degrau na escala evolutiva de todos nós como humanidade. E as pessoas nem se dão conta que estão passando por um processo sagrado e que é uma energia divina que está fortalecendo a personalidade, o caráter e aquilo, a missão da alma mesmo de cada um, né? Adorei. Eu anotei bastante coisa, porque é sempre bom a gente lembrar e saber essa ordem, né? Então, É, muito legal. e é interessante porque na vida existem coisas que ocorrem, por exemplo, numa mesma fase, né? Vamos dar um exemplo, as pessoas vão até se benzer agora, né? Mas numa mesma fase, a pessoa perde o emprego, bate o carro, fica resfriada ou quebra uma perna na mesma semana. E aí as pessoas falam, meu Deus do céu, que azar, que horror, que não sei o quê. Não existe azar ou sorte. A pessoa está passando por um rito, quando essas coisas que ela não entende ocorrem, mas um místico chamado San Juan de la Cruz, ele escreveu um texto chamado A Noite Escura da Alma ou A Noite Escura da Fé. Então, quando nós nos vemos na nossa vida em uma fase de problemas, precisamos entender que estes problemas também são um rito de passagem. Sim. É a noite escura da alma, é a noite escura da fé. É o arcano 18 do tarô, que é a lua. Mas qual é o arcano que vem após o arcano 18? O 19, que é o sol. Sol. Então, se nós resistirmos a essa noite escura da alma, a essa fase de problemas da nossa vida, chegará o momento em que o sol voltará. Mas como eu resisto à noite escura da alma? Como eu resisto à noite escura da fé? A resposta está no arcano antes da lua. Se a lua é o 18, antes tem o arcano 17, que é a estrela. E quais são os termos chaves do arcano da estrela? Fé e esperança. Sim. Em uma noite sem, digamos assim, com névoa, neblina, em uma noite sem até muita visibilidade do céu, você precisa de apenas uma estrela para se guiar. Você não precisa de uma lua inteira, você não precisa de uma constelação inteira. Essa estrela está dentro de você. Essa estrela é a fé. Essa estrela é a esperança. Por isso que no arcano da estrela, a mensagem fala: descanse. A esperança não é a última que morre, ela é a última que nasce. Porque quando você não abandona a fé, a esperança continua sempre nascendo, e se você mantiver essa fé, você passa pelo rito de passagem da lua, que até é interessante, né? O arcano da lua tem o quê? Tem duas torres para simbolizar um portal, que é o, né? Eu preciso passar por esse portal para chegar até o sol. Então, as pessoas querem sair correndo rápido de fases de dificuldade na vida, mas elas não entendem que aquelas dificuldades, se a gente souber respirar, se acalmar,
e não ficar procurando culpados, não jamais perder a fé, a pessoa vai perceber que ela sairá fortalecida daquela fase, se ela se permitir isso, né? Claro. Então, tudo isso é muito interessante analisado sob uma outra ótica. No Claro. sentido dos rituais, né? Para que a gente possa trabalhar no cotidiano, mais na nossa casa. Então, quem está iniciando na espiritualidade, ou até os amigos que já estão aí há um certo tempo, o que não pode faltar em um ritual? Então, quais são elementos que não podem faltar em um ritual, independente da religião, da filosofia de vida ou da sociedade secreta? O primeiro elemento que não pode faltar é o conhecimento. Então, se eu vou realizar um ritual, qual o objetivo do ritual? Para quem ou para o que eu estou dedicando este ritual? Claro. Quais são as etapas, as fases do ritual? Que tem ritual que tem uma fase só. Tem ritual que ele tem etapas. Fase 1, fase 2, fase 3, abertura, meio do ritual, fechamento do ritual. Este ritual que eu estou fazendo, eu conheço a egrégora abaixo do qual o mesmo se realiza. Ou então, eu conheço a entidade, eu conheço o santo, eu conheço a divindade que eu quero trabalhar neste ritual. Então, a primeira coisa é o conhecimento. Sem conhecimento, não tem condição de você fazer um ritual. Ah, eu vou fazer um ritual aqui de improviso. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? O plano espiritual improvisa porque ele é perfeito, dentro de uma ordem cósmica estabelecida, e na realidade o que o plano espiritual faz não é uma improvisação, é uma sincronização. Daí porque existe o termo sincronicidade. Então, o plano espiritual, os seres da espiritualidade, eles podem, entre aspas, digamos, improvisar. Mas o improviso espiritual se verifica quando num ritual está tudo organizadinho. Porque se não está tudo organizadinho, o que acaba acontecendo é uma grande confusão, né? Ritual tem que ter ritmo, né? Então, primeira coisa, conhecimento do que você está fazendo no ritual. Segunda coisa, altar. Altar clássico na história da humanidade. Os altares antigos, eles eram onde? Onde que eram os altares antigos? Na igreja ou no templo. Não. Volta no tempo, Carmen, bem mais antigo. Volta, não sei então. Na caverna. Isso, onde tem muitas pedras. Pedras. Então, os altares, normalmente, eram de pedra, né? Até o que o Mestre Jesus, o Cristo, falou: tu és Pedro, a pedra, sobre o qual eu edificarei a minha igreja. Então, aí a igreja, ela vem, só que antes veio a pedra, né? Então, os altares rudimentares eram de pedra. Quando nós temos os séculos 17, 18, 19, de grandes sociedades ocultistas, como Hermetic Order of Golden Dawn, eles chegam a uma conclusão: olha, aqui no Ocidente, achamos que a melhor forma de altar para um ocidental, independente da religião, filosofia, sociedade secreta, é um altar de forma quadrada, de forma cúbica. Então, no ocultismo clássico, Carmen, você vê no centro dos templos um cubo branco encimado por um cubo preto. E em cima desses dois cubos se dispõem lá os elementos que você vai utilizar no ritual. Aí, por que o cubo?
né? Tá, mas por que eles chegaram à conclusão de que o cubo que está presente no tarô, no arcano do mago, na maioria dos tarôs clássicos, vejam que o mago trabalha em cima de uma mesa cúbica. Mas por que o cubo? Bom, então vamos lá. Quantos lados tem um cubo? 6. Né? O número 6 na numerologia representa o quê? Equilíbrio, harmonia, tradição. Família, amor. É isso, equilíbrio, harmonia, tradição, seriedade. O número 6 ele tem certos convencionalismos. Ele É o número, detalhista. não é o número da família, do coração? Também, na numerologia, é o número da família. Também é o número da família. Né? E o sexto signo, os virginianos são muito detalhistas, muito analistas. Né? E em qualquer ritual, é bom você ser detalhista. É bom você não esquecer nada, porque imagina você estar lá no meio do ritual e você se lembra que esqueceu de alguma coisa. Aí, vamos rezar para que o plano espiritual atue, né? Aí que o plano espiritual entra com a sua sincronicidade se a gente esquecer de fazer alguma coisa aqui no plano material, né? E o plano espiritual é maravilhoso, generoso, ele sempre nos auxilia, né? Então, mas os 6, explicamos na numerologia, só que também é o seguinte, 6 representa que aquele ritual seria feito em cima de um altar cúbico. Aquele ritual, eu quero que tenha uma influência à frente, atrás, à direita, à esquerda, acima e abaixo. E mais embaixo. 6 direções, né? Entendi. A sexta séfira na árvore da vida, da Cabalá hermética, é a séfira que fica no centro da árvore. E ela se comunica com toda a árvore. Então, se eu faço um ritual em uma estrutura cúbica, é como se eu fosse um centro e eu me comunico não apenas com as direções do mundo manifestado, mas eu me comunico também com outras dimensões, eu me comunico também com outros níveis, outros estágios, outros planos. Então, daí o porquê adotaram que o altar no Ocidente seja de forma cúbica. É melhor. Claro, existem altares redondos. Já explicamos a simbologia do circo. Também tem. Né? Agora, nesse altar, o que a gente coloca? O que não pode faltar em cima do altar? Representação dos 4 elementos. Não pode faltar. Então, como eu posso representar o elemento terra? Eu posso representar com um pequeno vasinho com rosas ou flores plantadas. Eu posso representar com uma cumbuca com terra mesmo, com terra. Eu posso representar com moedas de ouro. Nossa, Lê, mas é muito caro, precisam ser moedas de ouro. Não, moedas cênicas que lembrem o ouro. Lembrem-se. Chocolate, por exemplo. O bom é que depois a gente come o chocolate, uma boa dica, né? Lembre-se que a magia ela é simbólica. Você pode usar. Existem moedas cênicas, né, que podem representar. Né? Até porque no tarô clássico, a gente não fala naipe de ouros. A gente fala naipe de moedas ou naipe de pentáculos. O que é um pentáculo? É uma moeda com pentagrama no meio, que representa esse naipe no tarô, o elemento terra. Então, você pode representar a terra com cristais. Pode. Cristais. Você pode representar a terra com pedras. Você está andando no interior de São Paulo, pede licença para a natureza, pega uma pedra na estrada que você está caminhando, né, e coloca lá no seu altar, aquela pedra sempre vai te remeter à força mágica do local na natureza onde você a retirou. E isso é muito forte. Né? Esse é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento que não pode faltar? Elemento ar. Né? O ar,
ele pode ser representado por sinos, pode ser representado por penas, pode ser representado por apanhador de sonhos, que até aquela estrutura, né, Carmen, que tem penas na estrutura. Ele pode ser representado por incenso. Aí eu vou ter que explicar. Tem três coisas. Incenso em vareta é uma representação. Existem pequenos cubos que são chamados de defumadores, é uma outra representação do elemento ar. E existe a fumigação. A fumigação, você precisa de um turíbulo, você precisa de um carvão específico, redondinho normalmente, e você precisa do incenso, mas aí não é vareta, você precisa do incenso em pó, que aí você joga sobre o carvão em brasa, fecha o turíbulo e aquilo fica fumigando. Na verdade, este é o verdadeiro incenso. É claro que usamos vareta porque é prático, não tem nenhum problema em usar vareta. É que nós estamos explicando tudo aqui nos detalhes, para o amigo em casa entender que ele pode simbolizar o elemento ar, ele pode representar com uma vareta, ele pode representar com um defumador, ele pode representar com uma fumigação, né? Aí ele vai nas casas que preparam incensos e ele manda fazer a essência que ele quer. Ah, eu quero de mirra, eu quero de olíbano, eu quero de benjoim. Não, eu quero um que os três já estejam misturados. Ok, então a pessoa vai lá misturar os três e você vai ter um incenso personalizado. Então são representações, por exemplo, uma representação que ninguém pensa, Carmen, leque. Leque, é verdade. As pessoas não pensam. O leque simboliza o elemento ar, né? É que a gente quase não usa mais, né? Leque. Essas coisas vão sendo deixadas de lado. Quer ver uma outra... Sendo tai chi, em artes marciais, etc. e tal, né? Você quer ver uma coisa que os jovens, né? E é o que eu falo, tinha que ser um jovem, né, que propusesse uma coisa dessa, mas um jovem da Wicca me trouxe. Ah, eu posso representar, Sumo, também com catavento? Eu até arregalei o olho. Falei, não, tem tudo a ver. Porque o catavento é um brinquedo, que a gente brincou muito com isso na nossa época, que a gente corria para aquelas pás girarem. E gira com o ar, né? Então é uma representação do ar. Agora, e para simbolizar a água? A água, a maneira mais fácil de representar é uma taça cristalina, transparente, sem cor, com água. Mas não é apenas assim que a gente representa a água. Você, por exemplo, pode representar a água com seixos. O que são seixos? São aquelas pedras que ficam no fundo de rios. Que elas, assim, passam praticamente a eternidade delas, Carmen, em contato com a água. É verdade. E até, se você consegue partir alguns tipos de seixos, se você parte, você vê que a água entrou dentro do seixo, né? Alguns têm isso também. Você pode simbolizar com conchas também. A concha, ela é uma representação do elemento água. Então, taça, seixos, conchas são representações do elemento água que você pode colocar no altar. E o último elemento, que é o elemento fogo, normalmente as pessoas vão representar com uma vela. Normalmente. Na Wicca, como a gente faz círculos mágicos bem grandões, às vezes tem uma fogueira, Carmen, acesa lá no meio do círculo. Ai, que legal! Mas para simbolizar fogo, vela, candeia, lamparina, vela, candeia, lamparina, tocha. Então, são representações do elemento fogo. Você tem os 4 elementos no altar. Muito bem. Por que você colocou esses 4 elementos?
Porque você quer que o ritual que você realize traga estabilidade para você, equilíbrio, Sim. harmonia em nível material, terra, mental, ar, emocional, água, espiritual, fogo. Quando você coloca essas representações no altar, você está honrando os elementais da natureza, né? Quando você aciona estes elementos no altar, essas forças elementais se aproximam. E aí, além dos elementos, este ritual eu farei com quem? Eu quero fazer um ritual com anjos. Meu Deus. Anjos é um termo muito genérico. Você quer fazer um É. ritual com o anjo da guarda? Você quer fazer um ritual com os 7 arcanjos? Você quer fazer um ritual com os 72 anjos da Kabbalah? Então precisa saber, peraí, com que anjo eu quero trabalhar? Claro. Eu quero fazer um ritual de arcanjos. Tá, mas você vai fazer com os 7 ao mesmo tempo? Não seria melhor escolher um dos 7 e aí no outro dia você faz um outro ritual para um outro arcanjo e no outro dia um outro ritual para um terceiro arcanjo? É. Comecemos, vamos devagar, né? Passo a passo. Então, quem quer trabalhar, por exemplo, com o anjo da guarda, que é aquele anjo mais próximo a nós, abra uma Bíblia no meio desses elementos, no Salmo 91, e coloque lá uma estatuazinha, uma imagenzinha que represente o anjo da guarda. Pode ser um quadro, aquele quadro famoso, né, que tem o anjo, Carmen, você já deve ter visto, cuidando de crianças que estão no Sim. caminho, né? É. Então, você criou um altarzinho para o anjo da guarda. É um domingo, eu quero fazer um ritual de proteção com Arcanjo Miguel. Tá, então você abre a Bíblia no Salmo 121 e você coloca lá uma estátua do Arcanjo Miguel ou você coloca um quadro do Arcanjo Miguel. E você pode colocar no altar do Arcanjo Miguel o símbolo dele, que é a espada, A né? espada. Mas se for colocar ela, coloca ela do lado do incenso, porque a espada tem a ver com o elemento ar, né? Então, você vê, tudo tem que ser relacionado, né? Até a Legal, mano. posição que eu vou colocar as coisas lá, não pode ser uma posição que me dá na telha na hora. Eu tenho que saber onde é que eu estou posicionando. Claro. Agora, eu quero fazer um ritual com deuses do panteão nórdico. Tá bom. Mas você vai querer fazer com todos ao mesmo tempo? Sugestão minha. Sempre a gente fala primeiro com Odin, que é o pai de todos, Odin. né? Eu quero fazer um ritual com o panteão de deuses egípcios. Tem bem poucos, né? Deuses no Egito Antigo. Eu sugiro, por exemplo, trabalha com Ra, ou trabalha com Atom. Ou então você pode trabalhar com a tríade egípcia, Ísis, Osíris e Horus, né? Então você coloca estatuazinhas ou quadrinhos, né? E aí, claro, você na hora acende o incenso, a incensa imagem de Osíris, incensa a imagem de Ísis, incensa a imagem de Horus. Você pode declamar cânticos egípcios para homenagear esses deuses, né? Quero trabalhar com deuses greco-romanos. Tá. Eu sugiro você falar com o chefão de todos, que é Zeus, ou então você fala com Hermes. Hermes, ele é aquele, na antiga Grécia, ele era cultuado. Sabe onde o Hermes era cultuado, cara? As pessoas nem imaginam. Hum. Nas encruzilhadas. É É? mesmo? As Nunca pessoas soube. nas encruzilhadas faziam pilhas de pedra em Hum. homenagem a Hermes. Elas faziam umas pilhinhas de pedra, se ajoelhavam e falavam com ele na encruzilhada e pediam para que os Olha só. caminhos não ficassem trancados, pediam para que suas petições ele levasse para os deuses, porque ele é um mensageiro dos deuses, Sim. né? Então,
tudo isso, a pessoa... Eu citei aqui o panteão nórdico, citei aqui o panteão egípcio e o panteão grego, mas tem vários panteões. Tem vários panteões. Mas aí o importante é o seguinte: estude a deusa, ou o Deus, ou a divindade que você quer trabalhar. Se você for estudar uma divindade específica, você vai saber qual cor ela gosta, qual incenso ela gosta, qual planta é relacionada àquela divindade. E você coloca no altar, você oferece tudo isso para ela. Você dedica este ritual para aquela divindade. Sim. Não peça de início. A gente não faz ritual para pedir coisa. A gente faz ritual para agradecer por tudo aquilo que a gente já tem. Então, é verdade. Você fala, no início do ritual, agradece os elementais, agradece àquela divindade, agradece o Deus Supremo do teu coração, da tua compreensão. E depois desse agradecimento, se você achar que ainda falta alguma coisa na tua vida, aí você dedica uma vela para aquela divindade, na cor da vela que a divindade gosta, você dedica um cântico, um texto que fala daquela divindade, finaliza com mais agradecimento, né? E desaciona tudo. O que quer dizer desacionar? Deixa o incenso queimar até o final. Em alguns rituais, vela precisa queimar até o fim. Mas depende do ritual que você está fazendo. Em outras, não. Em outros, você pode ter um abafador, você pode abafar aquela vela e usar ela numa vez seguinte. Aí, por isso que conheça a natureza do ritual que você vai fazer. Para saber como se lida com o fogo. Né? Então, se você quiser, antes de compor o altar e tudo isso que eu acabei de falar, se você quiser traçar com giz, ou se você tiver na natureza, quiser pegar um graveto, traçar com um graveto, ou se você quiser fazer com uma corda, um círculo, faça um círculo, prepara o altar lá no meio, e aí é só ir acionando na sequência que a gente falou e com os procedimentos que a gente falou. É uma maneira simples da gente poder fazer as nossas magias do cotidiano, nossos rituais caseiros, né? Mas, primeiro de tudo, estude, né? Porque é muito perigoso você fazer um ritual, ou você fazer uma cerimônia, ou você fazer um rito, se você não tem o conhecimento, né? E, na verdade, o que são cerimônias? Cerimônias são maneiras que nós, seres humanos, encontramos de tentar, por meio das cerimônias, representar aqui na Terra todo o esplendor que existe no plano espiritual. Então, isso, na verdade, são cerimônias e cerimoniais, né? E é isso aí. Adorei, muito legal mesmo. Você tem 6 minutos. Amanhã eu estou aqui com a querida Marilu Martinelli, falando sobre o amor. Legal. E amanhã eu te cumprimento pelo seu aniversário. Um monte de gente aí mandou para você felicitações. Antes de você falar, eu quero dizer um assunto que não tem nada a ver, mas de repente tem a ver. Eu li um texto hoje que o ser mais velho do planeta tem 190 anos. É uma tartaruga que chama Jonathan. Mora numa ilha britânica, lá não sei aonde, tanto que o governador, no dia do aniversário, que foi dia 4 de dezembro, deu 3 dias de celebrações e feriado para poder comemorar. Eu já tinha ouvido falar que a tartaruga vive 200 anos, né? Então eu desejo para você 200 milhões de anos, ali nessa nova fase. Mas amanhã eu te cumprimento. Tá bom, mas é sério, eu li esse texto hoje. Eu recebo o e-mail lá da Shirley MacLaine, que eu a conheci quando eu morei em Los Angeles, em 97, estive na casa dela algumas vezes e tal. E eu recebo o e-mail. E aí hoje tinha isso justamente sobre longevidade. E também porque a nossa medicina está indo muito bem nessa questão de longevidade, de rejuvenescimento, né?
Mas amanhã eu falo. Mas eu adorei você hoje ter escolhido esse tema tão importante, que é toda essa energia de ritualística, cerimonial, o rito, as passagens que nós temos mesmo na nossa encarnação, e cada um faz o seu melhor, né? Então, 5 minutos para você fechar. Legal. Com certeza, Carmen, eu também gostei desse tema e eu vou começar a bolar também alguns temas assim didáticos, que é algo que as pessoas, de maneira simples, podem fazer em casa. Até Sim, quem não tem tanto conhecimento assim, mas as pessoas, pelo menos, têm um alicercinho para elas começarem a pensar. Você já claro. percebeu que tudo no nosso dia é um ritual? Desde É, o mas é. momento, desde o momento que a gente abre os olhos, É, quando você vai fazer a sua higiene matinal, aquilo é um ritual. é Mesmo que você não tenha verdade. consciência É disso. Quando você verdade. toma o café, também é um ritual. Quando você pega um veículo e você se desloca numa via, numa estrada, numa jornada, aquilo é uma espécie de uma peregrinação, mesmo que você ache que não tem nada de sagrado acontecendo no fato de você ir da tua casa para o teu trabalho. Mas como assim não tem nada de sagrado? Se você foi e nenhum mal te aconteceu, se você trabalhou, prosperou durante o dia inteiro, Sim, e se você voltou para sua casa em segurança, você pode ter a certeza de que mesmo que você não tenha consciência, a espiritualidade estava ao teu lado, né? lógico, E lógico. no nosso dia a dia, é muito interessante que o Oriente dividiu, né, em 4 períodos de tempo. Lá no Oriente, das 6 da manhã ao meio-dia, eles se dedicam a atividades físicas. Por isso que tem muita arte marcial, muito yoga, esse tipo Sim, de coisa. Do meio-dia até às 6 da tarde, eles se dedicam a atividades mentais. Por isso que tem muito estudo, muito trabalho em escritório, esse tipo de coisa. Das 6 da tarde até a meia-noite, se dedicam a atividades emocionais. Então, jantar, um encontro, um teatro, algo que ative o nosso emocional, nosso sim. relacionamento com o outro. E da meia-noite, claro, que ninguém vai ficar até às 6 da manhã, ou também pode ficar, aí depende da pessoa, ele já se atém mais à espiritualidade. O que está acontecendo? Das 6 da manhã ao meio-dia, elemento terra. Do meio-dia às 6 da tarde, elemento ar. Das seis Uhum. da tarde à meia-noite, elemento água. Da meia-noite em diante, elemento fogo. Né? Então é o dia dividido ritualisticamente. Né? Olha só, E são coisas que coisa. que a gente, assim, tá aí no dia a dia, né, Cauê? Mas a gente não vê, É, acaba não entendendo o dia a não dia assim. percebe. Né? Nossa, adorei, adorei. Muito, Estou até anotando aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar é, sobre a divisão dos elementos da natureza junto com os horários. Muito legal. Então, gratidão. Tem um gratidão. minuto e meio. Que Deus te abençoe e ilumine. Amanhã eu falo com você no dia do seu aniversário. Mas eu Legal. já agradeço em nome do Alexandre e todo mundo que parabenizou. E amanhã vocês façam uma oração por ele. Lembra que no dia do aniversário o anjo da guarda está mais perto, né? Então, capricha no pensamento aí, e milhões de pensamentos, né? Para você realizar todos os seus sonhos, tá bom? Obrigada, Ale. Grande Obrigado. beijo. Gratidão. Beijo. Tchau, Namastê, família tchau. Pac. Gratidão. Tchau, tchau.